De volta com nossas notícias e mais. E a ideia de concepção de um filho não ocorre da mesma forma para todas as mães. Para muitas, o pesadelo é tamanho que elas escondem a barriga até a hora do parto. Quais os riscos para o bebê e para a mãe? Bom, quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o diretor clínico do Hospital Santa Catarina, o ginecologista e obstetra especialista em gravidez de risco, Dr. Carlos Borsato. Muito boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigado aí pela presença. Bom, e para uma mulher querer esconder aí uma gravidez é porque ela realmente já está passando por algum problema, certo? Emocional, né? Quais os riscos eminentes nesse caso? Então, na verdade, a gravidez é um evento natural, não é doença, né? Mas uma mulher que esconde uma gravidez, ela está movida certamente por algum tipo de preconceito. Certo. Uma das doenças do século XXI é preconceito, sobre das mais variadas formas, né? Se a gente remontar às gerações anteriores, a menina escondia a barriga porque é o nome do pai, porque é a mãe, porque é a sociedade e tal. Hoje em dia tem outros fatores, né, como, por exemplo, o emprego. Né? Nós ainda temos uma legislação trabalhista que não protege a mulher. Se ela for fazer uma entrevista, por exemplo, estiver grávida, ela vai ser excluída por melhor que ela esteja qualificada. E acaba caindo nessa armadilha, né, que é esconder uma gravidez. Né? Ao longo da minha vida, eu nunca vi uma mulher que depois de ter o filho esteja arrependida de ter tido filho. Mesmo aquela que fez uma produção independente, eu pergunto, olha, você vai de madrugada com teu filho com febre, você volta, você não tem um companheiro que está junto e tal, que está partilhando contigo esse desconforto, essa ansiedade, você está arrependida? De jeito nenhum. Então, na verdade, é um fenômeno que antecede a esse momento. Claro. Né? E, obviamente, se ela vai esconder, existe ônus em relação a isso. Pois é, e quais são esses riscos eminentes? Então, a gente tem aí as mais variadas formas. Uma das piores é não fazer um pré-natal adequado. Né? Pré-natal, na verdade, é um rastreamento de eventuais riscos que ela possa ter. Alguns até que ela não conhece. Com ela e com o bebê, né? Com ela e com o bebê. Ela pode ter um diabetes gestacional herdado da bisavó que ela não conheceu. Ou ela pode ser uma hipertensa que só vai a doença se manifestar na vigência de gravidez. Mas existe até aqueles casos assim mais agudos que ela enfaixa a barriga, enfim, tenta esconder das mais variadas formas. Depois eu posso até contar um episódio que eu vivenciei lá no Hospital das Clínicas. Vou contar agora. A menina chegou lá com dor e tal, gordinha e tal, uma alteração de aparelho digestivo, aquela correria, pronto-socorro. De repente, aquela gritaria, ela estava no banheiro, então teve o parto lá sozinha. E aí a família não sabia, todo aquele choque, né, e tal, aquele parto no banheiro de um hospital público. Então você imagina, Chocante, né? Essa experiência, né? que eu vivenciei, outros colegas vivenciaram. Quer dizer, isso é o lado agudo de uma gravidez que foi escondida, né? Como Deus é brasileiro, correu tudo bem, nem está saudável. Graças a Deus. O que inspirou, na verdade, a gente a fazer essa pauta é justamente a questão da Morena, da novela, que ali ela é obrigada a esconder a gravidez, porque é risco de vida para ela e para o bebê. Na verdade, ela está protegendo o filho. E isso pode acontecer com muitas meninas, de uma outra forma, ou de uma forma parecida e tal, né? Então, tem mais uma pergunta aqui. Gravidez indesejada, aceitação da família e até mesmo por causa de um trabalho, né? Motivos que a gente falou aqui que podem fazer muitas mulheres esconderem a gravidez. Mas o ato de esconder já não mostra a dúvida sobre o futuro dessa criança? Sim, na maioria das vezes a gravidez, entre aspas, indesejada, é porque não tem um parceiro compartilhando esse momento. Na grande maioria das vezes, é uma maneira da mulher perceber que, de alguma forma, ela não usou de artefatos que estão em disponibilidade aí hoje em dia para prevenir a gravidez. Existe constrangimento em relação a isso, mas ninguém está livre de equívocos, né? Claro. E aí isso acaba criando um sentimento de solidão e a falta de compartilhar, ainda que com uma pessoa mais experiente, é que leva aos erros, né? Então, hoje em dia, o Brasil tem um ônus que vai impactar no custo final da saúde, que é a gravidez da adolescente. Claro. A gravidez adolescente é nitidamente um processo de falta de informação e assistência.
Com certeza, né? Agora, e esse feto, doutor, que ficou ali todo apertado, todo espremido, disfarçado pela mãe, sabe Deus como, né? Que ela disfarça, usando, de repente, aquelas cintas elásticas, né? Ele é afetado? Tem problemas, né? Porque existe um problema de espaço, né? Isso é mecânico, inclusive. Então, é comum, nesses casos, a criança nascer com algumas alterações, na maioria das vezes ortopédicas. Sim. Elas têm crescimento intraútero restrito, até porque elas não fazem uma alimentação adequada, não fazem os exames da forma adequada. Os pequenos problemas não são detectados precocemente para que possam ser contemplados com tratamento. E, então, eventualmente, elas podem ter alguns problemas pela pressão. Eu já tive essa experiência, alguns colegas também, de criança que nasce com pé torto, que nasce com subluxação do quadril, com alguns problemas de clavícula, porque fica numa posição comprimida o tempo todo e o feto, na bolsa d'água, ele tem que ter movimentação, até para que ele possa ter uma respiração adequada. Na grande maioria das vezes, esses casos acabam desencadeando em parto prematuro pelo próprio desconforto do feto. E, doutor, isso é mais comum do que a gente imagina ou Infelizmente, sim, porque é regional. Depende muito da cultura e do preconceito. Certo. Em algumas regiões do Brasil, como por exemplo no Nordeste, é mais difícil, né? Aqui na região Sul já existe uma outra cultura mais liberal, mais aberta e tal. Não é tão frequente, mas ainda é pobremente triste que no Brasil existam casos como esse. Graças a Deus que através da televisão hoje a gente passa informação. Claro, o maior bem do século XXI é a informação, né? E graças a Deus está mudando, né? Agora, e para essa moça grávida que escondeu a gravidez, há o risco dela ter uma rejeição pós-parto? Sim, existe um fator hormonal que determina a depressão pós-parto, que é tradicionalmente conhecido como BLU. Diz-se na literatura que 7 em 10 mulheres têm algum tipo de alteração emocional que resvala para um quadro depressivo ainda que leve, ela fica mais chorosa, mais sensível, em função das alterações hormonais pós-parto. Mas aquela que já teve um estímulo negativo durante a gravidez, obviamente vai haver uma exacerbação desse processo e existe casos, inclusive, que ela precisa de suporte multidisciplinar. Psicólogo para apoiar, eventualmente até uma medicação, né? A base de tudo é o carinho, né? A compreensão. Agora, essa moça que vai para essa situação já sem o apoio da família, sem o apoio de ninguém, quer dizer, conseguir esse tratamento pós-parto com psicólogos é muito mais difícil, né? É mais difícil, mas os ambientes universitários hoje estão preparados para isso. Tem que haver o direcionamento adequado, mas existem hospitais aqui em São Paulo com atendimento bem diferenciado, com esse tipo de multidisciplinaridade. E essa criança pode também nascer com alguma anomalia cerebral, alguma coisa assim? Sim, depende. Se houver uma compressão na região craniana, é importante saber que os ossos do crânio, nessa fase intraútero, eles são, na verdade, cartilaginosos. Então, ele tem uma capacidade muito grande de flexibilidade. Uma eventual compressão continuada pode comprimir a área cerebral e dar algum problema neurológico mais na área motora. A criança nasce com algum tipo de problema que talvez necessite de um tratamento posterior ao parto. E esse tipo de acontecimento é mais comum realmente com adolescentes? Não necessariamente, como eu falei, depende da cultura, né? Eu vou contar um caso aqui que, obviamente, é meio delicado, mas eu, particularmente, tive uma paciente que engravidou de um religioso, né? Certo. E essa gravidez tinha que ser escondida de qualquer maneira, né? Então, desencadeou num trabalho de parto prematuro e tal, porque havia um componente até social, repressor aí no ambiente e tal, e ela era uma mulher de 39 anos. Nossa, né? Senhora, então a gente tem que, cada caso é um caso. Exato, são histórias incríveis, tem até as histórias contrárias, de algumas que mostram uma barriga que não existe. Exatamente, né, que é chamada pseudociese, que é a gravidez psicológica. Agora, e se esconde a barriga, essa grávida ela não deve fazer o pré-natal, né? Então, o que pode causar de riscos? Ela está envolvida numa loteria negativa, né? Qualquer doença de base que ela tenha, que tenha mais frequência na gravidez, como eu disse, hipertensão, diabetes, ela pode ter um RH negativo e o pai da criança ser positivo, ela vai ter um problema que vai ficar pequeno, que enquanto pequeno, o não acompanhamento de um pré-natal vai transformar num problema grande.
Então, um incêndio que você poderia pegar no chão, você vai pegar no teto. Nossa né? Senhora, claro. Então, aí as coisas ficam mais complicadas, porque ao longo da gravidez essas doenças se manifestam de uma forma agressiva no feto. E o senhor acha que orientação sexual, para adolescentes principalmente, né, no caso, resolveriam isso? Ajudaria bastante, eu acho que resolveria grande parte, né? Porque atrás da orientação sexual tem orientação de planejamento familiar, né? E isso evitaria que elas caíssem eventualmente nessa armadilha, né? E agora eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, um conselho para essas moças que eventualmente possam estar passando por um momento desse, de esconder a barriga. E antes eu queria me perguntar uma coisa, até que momento que a barriga dá para ser disfarçada sem apertar? Então, depende muito do biotipo da paciente, né? Existe a mulher brasileira que é violão, né? Aquela mulher que tem altura e largura no seu quadril. Essa esconde mais fácil. Tá. Aquela lourinha de olho azul reta, a barriga fica mais protusa mais precocemente. Certo. Né? Mas, em média, se a paciente não tiver um sobrepeso acentuado, eu não diria obesidade, vai longe, viu? 7, 8 meses e tal. Mas, assim, é complicado dizer que não sabia, porque a movimentação fetal é muito intensa. A não percepção dessa movimentação é difícil. Precisa ser muito desinformada? Desinformada. É isso? Por isso que eu acho que ainda tem uns grotões aí no Brasil que isso acontece por desinformação. Hoje a televisão, os meios de comunicação de massa estão mostrando isso. Essa novela aí agora que está discutindo cria um caldo de cultura para que as mulheres passem a tentar mais sobre o próprio corpo. Então, responde a tua pergunta. Que conselho eu daria? Olhem com mais delicadeza para o seu próprio corpo, para as transformações que tem e procurem informação. Claro. Né? Porque a informação, nesse aspecto, é a mãe de tudo. Né? Nunca neguem uma gravidez, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Muito Exatamente. obrigado, viu, doutor? De nada, obrigado. Eu vou chamar o senhor muitas vezes aí. Muito obrigado. Obrigado.